Imagine só, um dos atores mais queridos e respeitados da televisão brasileira, com uma carreira que atravessa gerações, decide aos 91 anos abrir o jogo e revelar aquilo que muitos de nós sempre suspeitamos, mas nunca tivemos coragem de dizer em voz alta. Ari Fontoura, símbolo de talento, humor e elegância, solta a língua e expõe detalhes de bastidores que vão muito além das novelas, revelando verdades que o público jamais imaginou. Por trás do sorriso carismático e das personagens inesquecíveis, existe uma trajetória marcada por escolhas ousadas, momentos de ruptura com emissoras poderosas, amizades que se transformaram em rivalidades e episódios de censura que até hoje permanecem envoltos em mistério. Ele fala de pressões para se calar, de convites recusados que poderiam ter mudado o rumo de sua carreira e de situações em que preferiu a própria integridade a contratos milionários. E não para por aí. Há histórias de alianças secretas, de comentários de colegas de elenco que nunca vieram a público, e até de conflitos com diretores e autores que se julgavam intocáveis. É como se, depois de uma vida inteira diante das câmeras, ele finalmente decidisse tirar todas as máscaras, mostrando que nem tudo no mundo da fama é feito de luzes e aplausos. Por isso, antes de seguir, já aproveite e se inscreva no canal e deixe o seu gostei, porque essa inscrição é o que faz o YouTube entender que este conteúdo merece chegar a mais pessoas, fortalecendo nosso trabalho e garantindo que histórias como esta não sejam esquecidas. Se você puder apoiar ainda mais, use o botão Super Thanks aqui embaixo. Cada contribuição é um incentivo enorme para continuarmos trazendo revelações que poucos têm coragem de contar. Mas, se não puder, sem problema nenhum, comente qual foi o detalhe que mais te surpreendeu, porque sua participação também faz toda a diferença. E não desgrude da tela, assista até o final, pois a última revelação de Ari Fontoura vai te deixar completamente impactado e vai mudar a forma como você enxerga o universo da televisão brasileira. Acredito que você sabe que Ari Fontoura nasceu em 27 de janeiro de 1933, em Curitiba, capital do Paraná, em uma época em que a cidade ainda mantinha aquele ar de interior misturado com a promessa de crescimento urbano. Na década de 1950, decidiu mergulhar de vez no universo artístico, mudando-se para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades. Foi uma época de coragem e desafios, em que precisou provar seu talento e conquistar espaço num meio competitivo. O início não foi fácil. Trabalhou em peças modestas, fez rádio, encarou críticas e, como ele mesmo já contou, chegou a se questionar se valeria a pena, mas a persistência foi maior. A primeira grande virada veio quando começou a participar de montagens teatrais mais importantes, chamando a atenção de diretores e produtores pela presença marcante e pela capacidade de viver personagens complexos. Não demorou para que a televisão o descobrisse. A partir dos anos 1960, Ari entrou nas novelas e programas de humor que marcariam para sempre a história da teledramaturgia brasileira, tornando-se rosto conhecido e querido em produções de sucesso absoluto. Ao longo de seus mais de 90 anos de vida, Ari Fontoura sempre tratou o assunto amor com uma mistura de franqueza, humor e certo mistério, cultivando uma imagem de galanteador experiente, mas também de homem independente e dono do próprio destino. Ele mesmo já contou em entrevistas que teve todos os relacionamentos possíveis e imagináveis, expressão que usa para reforçar a intensidade com que viveu suas paixões, mas sem entregar nomes ou detalhes que pudessem expor outras pessoas. Nunca se casou, algo que o próprio Ari costuma encarar com naturalidade, explicando que não acredita que casamento seja medida de felicidade e que sempre valorizou a liberdade de ir e vir, de amar sem amarras e de encerrar ciclos quando a vida assim pedisse. Em programas de televisão, como quando esteve no talk show Lady Night, não fugiu de perguntas sobre sexualidade. Respondeu com seu jeito divertido que, sim, sempre teve uma vida sexual ativa, sem tabus, e que a idade não apaga memórias nem a capacidade de desejar, apenas muda o ritmo e a forma de viver o afeto. Também já comentou que, mesmo depois dos 80, não deixou de notar a beleza de alguém que lhe chamasse a atenção, brincando que ainda tem olhos de 29 anos quando se trata de admirar pessoas interessantes. Com serenidade, quando fala de antigos namoros, nunca ressentimento, apenas a lembrança de bons momentos e de aprendizados que, segundo ele, formaram a pessoa que é hoje. Com Sueli Franco, colega de décadas, mantém uma amizade profunda e cheia de carinho, a ponto de muitos fãs torcerem por um romance, mas ambos sempre esclareceram que a relação é de amizade e admiração mútua, algo que para Ari tem um valor tão grande quanto um relacionamento amoroso. Nos últimos anos, ele também disse que se sente cumprido no que diz respeito à vida afetiva, como se tivesse experimentado tudo o que precisava e hoje vive um amor mais sereno, voltado a si mesmo, aos amigos e ao prazer das pequenas coisas. Esse equilíbrio aparece nas redes sociais,
onde, entre piadas e mensagens inspiradoras, ele mostra que a afetividade pode ser vivida de inúmeras maneiras e que o carinho dos fãs é, em certa medida, o romance mais duradouro que já teve. Jovem, o que ele negou categoricamente, afirmando que foi vítima de fake news. Diz que houve uma foto com um fã e que não há vínculo amoroso. Ele também comentou sobre sua sexualidade em programas de entrevistas. No Late Night, admitiu ter uma vida sexual, ainda que secretas ou privadas em muitos aspectos. Um outro relacionamento que ganha destaque é com Sueli Franco, mais na esfera de uma empatia, de um carinho mútuo, de elogios públicos do talento dela, e reconhecimento de que ela foi injustiçada no meio artístico, adjudicando-lhe um lugar de destaque no coração dele. Ele prefere refeições simples, equilibradas e sempre que possível naturais, com frutas, verduras, legumes e pouca fritura, evitando excessos de açúcar e gordura. Ele fala com orgulho de como aprendeu a ouvir o próprio corpo. Se um alimento não cai bem, sai do cardápio, se sente sede, bebe água antes de sentir qualquer mal-estar. No campo da saúde vocal, essencial para um ator, a atenção é redobrada. Em fevereiro de 2025, um episódio preocupou os fãs quando ele precisou ser internado por um edema nas cordas vocais provocado por refluxo gástrico. Ari relatou que sentiu a voz sumir, e após exames, os médicos diagnosticaram a inflamação. O tratamento envolveu medicação, repouso vocal e mudanças no estilo de vida, incluindo maior cuidado com horários de alimentação e a redução de alimentos que pudessem agravar o refluxo. Ele descreveu a recuperação como um retorno aos primórdios da profissão, relembrando os tempos em que, no teatro, precisava proteger a voz como o bem mais valioso. A experiência, apesar de delicada, não abalou seu espírito. Ao contrário, reforçou a importância de fazer check-ups frequentes, dormir bem e respeitar limites. Ari não esconde que a idade traz desafios. Gosta de brincar dizendo que é difícil encontrar peças novas para uma máquina antiga, mas demonstra uma consciência admirável, reconhece as limitações naturais, sem se entregar ao sedentarismo ou ao desânimo. Além do físico, o ator cuida do lado emocional. Mantém uma vida social ativa, conversa com amigos, interage nas redes sociais e se diverte com memes e vídeos, acreditando que o riso é um poderoso antídoto contra o envelhecimento. Ele considera a alegria um remédio diário e faz questão de cultivar esse sentimento, seja contando piadas, seja dançando em vídeos que encantam milhões de seguidores. Para ele, a vitalidade é resultado da soma de pequenos gestos, disciplina, curiosidade, afeto e humor. Aos 92 anos, continua provando que idade é apenas um número e que o segredo não está em tentar ser jovem para sempre, mas em aceitar o tempo com coragem, cuidar de si com carinho e nunca perder a vontade de viver intensamente. Em fevereiro de 2025, Ari foi internado por causa de um edema nas cordas vocais provocado por refluxo gástrico. Ele falou sobre a gravidade, sobre estar quase 75% de melhora no momento, e sobre como esse episódio fez voltar aos primórdios da profissão no que toca aos cuidados com a voz. Ele também observa que é difícil achar peça nova para a máquina velha, no sentido de que o corpo envelhece, há sinais, limitações, mas ele tenta manter o que pode com otimismo. Ari Fontoura carrega uma presença que vai muito além de seus papéis na televisão e no teatro. Ele se tornou um verdadeiro cronista bem-humorado do próprio tempo, alguém que olha para a vida com uma mistura de ironia leve, alegria genuína e uma sabedoria que só se conquista com décadas de experiência. Nas redes sociais, espaço onde muitos artistas de sua geração raramente se aventuram, ele se diverte com tendências, grava vídeos engraçados, comenta acontecimentos do dia a dia e brinca com modismos que surgem do nada, sempre com aquele toque de humor que não fere, mas faz pensar. Quando vê algo que considera exagerado, como a moda da chupetinha para adultos ou certos apetrechos curiosos que ganham popularidade, reage com risadas e comentários espirituosos, dizendo coisas como "onde é que a gente vai parar com isso?", mostrando que é capaz de rir junto, mas também de provocar uma reflexão sutil sobre os rumos da sociedade. Esse mesmo tom surge quando se depara com notícias mais inusitadas, como brinquedos adultos diferentes ou comportamentos que fogem ao que ele vivenciou em outras épocas. A surpresa nunca vem carregada de preconceito, mas de espanto divertido, e isso cativa milhões de seguidores. Para ele, o bom humor é quase uma filosofia de vida. Em entrevistas, costuma repetir que o segredo da longevidade está em manter o coração leve, cultivar amizades verdadeiras e não guardar rancor. Fala da importância de estar cercado de gente querida, de se permitir rir de si mesmo e de não se levar tão a sério, mesmo sendo um dos nomes mais respeitados da dramaturgia brasileira. Essa leveza se estende a valores que pratica diariamente: gratidão por cada ano vivido, cuidado com o corpo e com a mente,
independência para não se tornar peso para ninguém e, principalmente, a convicção de que a vida é para ser celebrada. Ele diz com frequência que viver com muitos amigos vale a pena, revelando que, para ele, o relacionamento humano é um dos maiores patrimônios que se pode acumular. Mesmo diante dos desafios da idade, como episódios de saúde que exigem atenção, Ari prefere encarar tudo com otimismo e bom humor, acreditando que reclamar não muda nada, mas uma boa risada pode tornar qualquer obstáculo mais leve. Ao falar de colegas, sempre enaltece o talento alheio, mas não hesita em denunciar injustiças, como quando defendeu a atriz Sueli Franco, dizendo que ela foi injustiçada pelo meio artístico. Essa franqueza, combinada com a ternura e a alegria de viver, cria um retrato de alguém que usa a própria visibilidade para celebrar a vida e inspirar o público. Aos mais de 90 anos, Ari Fontoura prova que manter a curiosidade, o espírito crítico e a capacidade de rir, tanto do mundo quanto de si mesmo, é talvez o maior segredo para continuar relevante e querido, mostrando que humor e valores andam lado a lado quando se deseja atravessar as décadas com dignidade, encanto e uma pitada de irreverência. Aos 91 anos de idade, Ari Fontoura vive um momento de plenitude raro, daqueles que poucos artistas conseguem alcançar depois de tantas décadas de carreira. Hoje ele é, ao mesmo tempo, um ícone da televisão e do teatro brasileiro e uma presença carismática nas redes sociais, onde compartilha com milhões de seguidores seu humor característico, sua vitalidade surpreendente e reflexões sinceras sobre envelhecimento, amizade e alegria de viver. Mais de 9 décadas de vida, Ari Fontoura nunca teve medo de falar o que pensa, e é justamente essa franqueza que rende algumas das revelações mais polêmicas da sua trajetória. Em entrevistas e aparições públicas, ele sempre mostrou que a idade não o impede de abordar temas delicados com humor e inteligência. Uma das situações que mais repercutiram foi quando surgiram boatos de que o ator estaria vivendo um romance com um rapaz 70 anos mais jovem. A história ganhou força nas redes sociais após uma foto com um fã circular fora de contexto, mas Ari tratou de desmentir de forma direta, afirmando que não conhecia a pessoa e que a notícia não passava de invenção. Ele usou o episódio para criticar a velocidade com que fake news se espalham e para reforçar a importância de checar informações antes de acreditar em qualquer manchete chamativa. Em outra ocasião, quando questionado sobre sua vida amorosa, Ari revelou que já viveu todos os relacionamentos possíveis e imagináveis e que se sente realizado, deixando claro que sua experiência amorosa é vasta e sem arrependimentos. Mesmo sem dar detalhes explícitos, a declaração surpreendeu fãs acostumados a vê-lo como um homem reservado, mostrando um lado mais livre e independente. Em um programa de entrevistas de humor, ele também surpreendeu ao admitir com naturalidade que sempre teve uma vida sexual ativa, sem se importar com julgamentos ou tabus ligados à idade, provocando risadas e aplausos da plateia. Essa postura franca gerou comentários divididos. Muitos elogiaram a sinceridade e o bom humor, enquanto outros acharam ousado para um ator que sempre cultivou uma imagem elegante. Ari também não deixa passar modismos que considera absurdos. Recentemente, ironizou em suas redes sociais a febre da chupetinha para adultos, chamando de loucura e questionando para onde a sociedade está caminhando. O comentário viralizou, com milhares de curtidas e compartilhamentos, revelando seu olhar crítico e divertido sobre comportamentos modernos. Ele já comentou ainda sobre a indústria da televisão, contando que ao longo da carreira enfrentou pressões, cortes de personagens e convites que não condiziam com seus princípios, preferindo manter sua integridade a aceitar contratos apenas por dinheiro. Em reflexões sobre envelhecer, diz que o corpo exige cuidados e que é difícil achar peça nova para a máquina velha, mas fala isso rindo, provando que não perde o senso de humor nem diante das limitações da idade. Mesmo após uma internação recente por edema nas cordas vocais, resultado de refluxo, tratou o episódio com leveza, gravou vídeos explicando o que aconteceu e fez piada sobre estar 75% novo em folha. Cada uma dessas revelações mostra um Ari Fontoura autêntico, que não teme expor suas opiniões, que lida com boatos de forma elegante e que transforma até momentos delicados em oportunidades de diálogo. Ele se diverte com a própria fama, mantém a curiosidade diante do mundo e prova que sinceridade e carisma podem andar juntos, mesmo quando o assunto é polêmico. A humildade parece brilhar tanto quanto o próprio talento. Desde o início de sua vida, em Curitiba, no Paraná, ele aprendeu que fama e sucesso não substituem a essência humana. Em uma carreira que se estende por mais de 6 décadas, com papéis memoráveis em novelas, peças de teatro e filmes, Ari nunca deixou que os holofotes o afastassem de quem realmente é. Um homem simples, acessível e profundamente grato por cada oportunidade. Essa humildade se manifesta em gestos pequenos e constantes, que vão muito além dos palcos e das câmeras. Ao longo dos anos,
Mesmo quando sua popularidade explodiu, Ari continuou cultivando hábitos comuns, como caminhar pelas ruas sem alarde, conversar com vizinhos, cumprimentar fãs de maneira calorosa e responder pessoalmente a muitos comentários em suas redes sociais. Em vez de viver isolado em uma torre de luxo, ele prefere a convivência real, a troca genuína, e valoriza cada demonstração de carinho do público. Ele mesmo já disse em entrevistas que o segredo da sua alegria é viver como gente normal, algo que se percebe quando ele compartilha momentos do dia a dia, desde uma refeição simples até as brincadeiras com amigos. Não é raro ver Ari fazendo piadas com a própria idade ou com as modas do momento, mostrando que não se coloca acima de ninguém e que sabe rir de si mesmo, atitude que só reforça sua natureza modesta. A forma como trata colegas de trabalho também revela seu jeito humilde. Veteranos ou iniciantes, todos recebem dele a mesma atenção e respeito. Muitos atores jovens relatam que Ari sempre tem uma palavra de incentivo, um conselho ou simplesmente uma escuta atenta, sem jamais se portar como uma estrela intocável. Essa simplicidade transparece também em sua visão sobre dinheiro e sucesso. Ele nunca ostenta, evita polêmicas desnecessárias e prefere destacar valores como amizade, saúde e honestidade. Em diversas entrevistas, ele conta que aprendeu desde cedo, com a família, que ninguém é melhor que ninguém e que a verdadeira grandeza está em tratar todos com dignidade, do porteiro ao diretor de uma emissora. Mesmo diante da fama, Ari manteve uma rotina que mistura disciplina e prazeres simples. Ele cuida da saúde, vai à academia, mas também se permite um café com amigos ou um papo descontraído com fãs, sempre com a mesma gentileza. Sua presença nas redes sociais é outro reflexo dessa humildade. Em vez de usar o espaço apenas para autopromoção, ele interage de forma divertida, responde perguntas, agradece elogios e compartilha pensamentos que aproximam o público, como se estivesse conversando com velhos conhecidos. Quando enfrentou momentos difíceis, como problemas de saúde ou a perda da irmã Stella, aos 100 anos, ele falou abertamente sobre a dor, sem vitimismo, agradecendo pelo apoio dos fãs e amigos e mostrando que, mesmo sendo uma lenda da TV, continua humano, vulnerável e grato. Em aniversários, faz questão de celebrar com pessoas queridas, sem listas exclusivas ou luxos exagerados, reforçando que o que importa é a presença e o afeto, não o status social. Até quando é elogiado, Ari demonstra modéstia, frequentemente desviando a atenção para os colegas ou para a equipe que o acompanha, como se cada conquista fosse resultado de um esforço coletivo, e não apenas pessoal. Sua humildade também se expressa na maneira como encara o tempo. Aos 92 anos, ele diz que a vida é um presente e que cada dia deve ser vivido com gratidão, reconhecendo que a carreira brilhante é fruto do público que o acompanha. Ele não se envaidece pelos prêmios ou pelo sucesso, e sim pela chance de continuar se conectando com as pessoas, seja em um teatro lotado ou em um simples encontro de rua. Para Ari Fontoura, humildade não é um esforço, é parte de quem ele é. Um homem que entende que a fama é passageira, mas o respeito, a gentileza e a autenticidade são eternos. Será que levaria uma vida tão simples como o do ator? Comenta aí se que podes para a gente possa saber que você carrega a humildade com você. E se você chegou até aqui, é porque também se encantou com a trajetória desse grande artista que, mesmo com tantas conquistas, continua sendo um exemplo de simplicidade e humanidade. Ari Fontoura nos ensina que a verdadeira grandeza está em manter o coração leve, o sorriso sincero e o respeito por todos, independentemente da fama ou do tempo. Antes de ir, já aproveita e se inscreve no canal e deixa o seu gostei, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo e faz com que mais pessoas conheçam histórias inspiradoras como essa. Se puder apoiar o canal ainda mais, use o botão Super Thanks aqui embaixo. É uma forma linda de nos ajudar a continuar trazendo vídeos cheios de emoção e verdade. Mas se não puder, tudo bem. Só de comentar o que mais te tocou já faz toda a diferença. E não esquece, no próximo vídeo, vem ainda mais emoção, histórias marcantes e revelações que vão te surpreender. Até lá, se cuida, e nunca se esqueça de espalhar a mesma humildade e alegria que Ari Fontoura tanto representa.